Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Abner Cunha, membro da de Belém Cosmópolis. Você está no canal EBD na Congregação. Estamos aqui para aprender a lição da Escola Dominical, segundo trimestre. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos na lição número 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Vai ser domingo, 19 de abril de 2026. O texto áureo diz assim, E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Gênesis 16 e 2. Verdade prática. A impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com as suas promessas no tempo certo. Amém? Vamos fazer uma oração para o Senhor nos abençoar nesse momento. Toma as nossas mentes, inspirando-nos a falar a sua palavra. Soberano e eterno Deus, eu te agradeço por esse momento estar na tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha vida. Senhor, cobre-me, Senhor, com a tua sabedoria. Espírito Santo, me inspira, Senhor, e me dá, Senhor, habilidade para conduzir essa aula, Senhor. Abençoa cada um que vai ouvir, que vai, Senhor, tirar um tempo, Senhor, para ver a mensagem, Senhor. E o Senhor, peço, Senhor, que o Senhor abençoe ele, Senhor, com as bênçãos de Abraão, Senhor, as bênçãos que o Senhor prometeu a ele, e as bênçãos do teu Filho amado Jesus Cristo, caia sobre a sua casa, o seu lar, o seu ministério, Senhor. No nome santo de Jesus eu te peço, te agradeço hoje e sempre. Amém. Abençoa também a minha casa, Senhor, a minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. A verdade prática fala sobre duas verdades que são antagônicas, né? Fé e paciência. Quando duas ideias, atitudes ou pessoas são antagônicas, elas não combinam, se opõem, entram em choque. A dúvida é o oposto da fé. Saber esperar é uma virtude. Se não tem confiança, acaba fazendo besteira. Nossa leitura bíblica em classe, sugerido Gênesis 16, de 1 a 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu no teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor,
multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berete. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos um momento de impaciência e tentativa humana de ajudar a promessa de Deus. Sarai, a esposa de Abraão, não podia ter filhos. Como Deus havia prometido descendência a Abraão, Sarai decidiu agir por conta própria. Ela entregou a sua serva egípcia Agar para que tivesse um filho com Abraão. Era a cultura daquela época. Se a serva tivesse um filho do Senhor, o filho era da casa. E a Sara, na tentativa de ajudar a Deus, usou desse pequeno espaço, essa pequena brecha da lei e dos homens, para poder tentar ajudar a Deus, né? Agar engravidou, mas isso trouxe conflito. Ao perceber que estava grávida, ela passou a desprezar Sarai. Em resposta, Sarai a maltratou e Agar fugiu para o deserto. O texto fala que Sarai a afligiu. Se você saber pensar nas dificuldades que era o deserto, a aflição de Sara deve ter sido muito grande, que ela preferiu ir para o deserto, né? Só que ali ela teve um dos maiores encontros da vida dela, que foi o encontro com o anjo do Senhor, que nós entendemos ser uma teofania de Jesus Cristo, né, pré-encarnado. Ali ele aparece e faz uma promessa para Agar. Mas a promessa, ela é condicional. Vai, volta, humilha-te perante a tua senhora. Então, esse foi o conselho do anjo do Senhor, né? Ele a orientou a voltar e se submeter à sua senhora. Além disso, ainda fez uma promessa, que seu filho teria muitos descendentes. O menino deveria se chamar Ismael, ou seja, Deus colocou já o nome para o filho dela, né? Agar, ela reconheceu o cuidado de Deus, né? Chamando-o: tu és o Deus que me vê. Então, essa aqui é um resumo, né, do nosso texto da leitura bíblica em classe, né? Meus irmãos, eu faço esses vídeos, né? Tenho lá um canal no YouTube, EBD na Congregação. Eu sou Abner Cunha, né? Sou membro da AD Belém Cosmópolis, Congregação Rosa Amélia, setor 2. Né? Vai lá no YouTube, me assiste lá, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo para que a palavra de Deus seja anunciada. A introdução da lição diz assim, ó: Deus faz uma promessa a Abraão, mas o tempo passou, parecia que ela jamais seria cumprida. Abraão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abraão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou o Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins, e com Abraão e Sarai
não foi diferente. Nesta lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Nós vemos aqui promessa versus impaciência. A promessa era para Sarai, mas ela, impaciente, não soube esperar, né? Aí usou uma brecha de lei humana, tentar resolver, né, algo que é espiritual com soluções humanas não dá certo, vai ter problema. O salmista Davi, ele fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós vemos aqui a boa conexão de Abraão e Sarai. Eles concordaram. A aplicação prática clara, a consequência da impaciência. E nós vemos também um final com propósito. Deus, ele fez uma promessa a Abraão, mas o tempo passou e aos olhos humanos parecia que jamais se cumpriria. Abraão tinha cerca de 85 anos, né? Também, e Sara também já avançada de idade, o que tornava a situação mais improvável. Diante dessa espera prolongada, Sarai foi dominada pela impaciência e decidiu agir por conta própria, né? Essa decisão, ela trouxe consequências, mostrando que aquele que se deixa dominar pela impaciência acaba enfrentando resultados dolorosos. Com Abraão e Sarai não foi diferente. E todo aquele que quiser ajudar Deus ou botar o carro na frente dos bois, como se diz, vai sofrer consequência, né? E nessa lição nós refletiremos sobre a importância de confiar na sabedoria divina. O tópico 1, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Subtópico 1.1, o plano para ajudar Deus. Quando Abraão questionou o Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu de suas entranhas, ou seja, um filho natural nascido do ventre de Sarai. Gênesis 15, 2 e 4. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpria. Então a sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo dela e a sua esterilidade, pensou em uma solução humana. Na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim, Sarai sugeriu que Abraão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar nosso caráter. O tópico aborda um momento de crise da jornada de fé de Abrão, mais tarde chamado de Abraão. O foco aqui não é apenas o erro do casal, mas o perigo de tentar dar um jeitinho nos planos de Deus. A pressão da coação e do tempo. O texto, ao mencionar que Abraão estava sobre dois tipos de pressão, a coação da esposa e a pressão do tempo. Sarai, vendo-se estéril com idade avançada, propõe que Abraão tenha um filho com a serva Agar. Na cultura da época, isso era legalmente aceitável, mas espiritualmente era um desvio. Abraão, em vez de exercer sua liderança espiritual, cedeu à sugestão. A pressão do tempo. Já se havia passado 10 anos desde a promessa original. O tempo é muitas vezes o maior inimigo da nossa fé. Quando o cronômetro humano diz que acabou, nossa tendência
é entrar em pânico, né? Nós não podemos entrar em pânico. Temos que esperar confiante nas promessas de Deus. A tentativa de ajudar a Deus, esse é um erro clássico, né? Achar que Deus precisa de um suporte humano para cumprir o que Ele mesmo prometeu, né? Muitas pessoas têm promessas ministeriais, mas, né, não aguardam o tempo de Deus. E acaba o quê? Acaba dando um jeitinho, abrindo igreja, fazendo isso, fazendo aquilo. E na verdade tem que ter o tempo certo de Deus, que é para Ele honrar você, né? Quando tentamos ajudar a Deus, né, por meios carnais, nós não aceleramos a promessa. Nós criamos um problema, que no caso bíblico foi surgimento de Ismael e os conflitos da família que dura até hoje. Ansiedade e impaciência versus fé. O tópico destaca que quando a ansiedade ocupa o lugar central do coração, a fé sucumbe, a fé desmorona. Ansiedade, né, ela não pode ocupar o lugar central. Nós temos que sempre buscar ao Senhor em oração, esperar que a resposta venha dele, né? O antídoto para isso, o Salmo 41, versículo 1 diz assim, ó, esperar com paciência. Não é ficar parado, mas permanecer firme na promessa, apesar das evidências contrárias. Enquanto Abraão e Sarai olhavam para a biologia, o corpo envelhecido, o salmista nos ensina a olhar para o caráter de quem prometeu. O tempo de Deus não é nosso. A demora de Deus não é negação, é preparação. Atalho geram Ismaéis, né? E todo plano humano feito para apressar Deus gera consequências dolorosas e conflitos desnecessários. Conflitos esses que duram até hoje. 1.2. Abrão aceita o plano de Sarai. Abrão estava sendo pressionado, era a coação da esposa e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar ao Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos que seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. A pressão do lar. Sarai, angustiada pela esterilidade, pela pressão social da época, ofereceu uma solução culturalmente aceita, entregar sua serva, mas espiritualmente equivocada. A pressão do relógio, o tempo passa e o corpo envelhece. A lógica humana de Abraão e Sarai dizia, se não acontecer agora, não acontece mais. Perigo de ajudar Deus. Este é o ponto central do erro. A lição destaca a ironia de seres humanos limitados tentarem ajudar o Criador Todo-Poderoso. Quando tentamos dar um suporte humano para uma promessa divina, deixamos de confiar no poder de Deus e passamos a confiar na estratégia humana. O resultado dessa ajuda não foi a solução, mas o surgimento de Ismael, o que gerou conflitos familiares profundos que ecoam até hoje. A anatomia da queda, ansiedade e impaciência. O texto faz um alerta psicológico e espiritual. Ansiedade é o ruído que nos impede de ouvir a voz de Deus. Impaciência é a tentativa de tomar o controle das mãos de Deus. A consequência, quando esses sentimentos assumem o primeiro lugar,
no trono do coração, a fé sucumbe. A fé não morre por falta de conhecimento, mas por falta de resistência ao tempo. Temos que aguardar, o tempo de Deus. A lição ela encerra apresentando o antídoto, a paciência ativa, fruto do Espírito. Esperar no Senhor não é passividade, é postura de confiança absoluta. Amém? Sempre que o Abraão fazia algo errado, Deus só ficava observando em silêncio. Foram 3 silêncios. Esse silêncio mostra que Deus é mestre em usar o tempo para moldar o caráter. No primeiro, ele trata de acomodação. No segundo, o medo. E no terceiro, a autossuficiência. No primeiro erro, foi lá em Harã, obediência parcial. Ficou parado no caminho, Ficou parado ali. Aí, com a partida total em direção a Canaã, quando ele chegou em Canaã, o Senhor falou com ele. Outro erro, quando ele desceu o Egito, decisão por conta própria, por medo, Aí Deus entrou em silêncio. Quando Deus voltou para ele? Com o retorno ao lugar do primeiro altar. Pós-Agar, esse episódio que nós estamos lendo na lição. A tentativa de ajudar a Deus, de paciência, ali nós podemos observar que Deus ele só falou mesmo com Agar, com mais ninguém. Com a revelação de Deus, como El Shaddai, o Todo-Poderoso, o silêncio acabou. Deus apareceu e falou, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que ter cuidado, na nossa trajetória. Sempre que nós formos tomar uma decisão, vamos consultar a Deus, porque Ele ainda está sempre prestes a nos ajudar e nos orientar. Nós temos em nós o Espírito Santo que nos conduz na nossa jornada. 1.2 Agar zomba de Sarai. Esse aqui é 1.3. Eu errei. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então Abraão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e dor. A ilusão do sucesso inicial. O texto diz que parecia, naquele momento, que o plano era perfeito. Às vezes o sucesso imediato em um plano não é sinal de aprovação divina, mas apenas a ordem natural das coisas. Um atalho pode parecer uma estrada pavimentada no começo, mas sempre termina em um precipício. A inversão de valores e a soberba de Agar. Agar, ao se ver grávida, sentiu-se superior. Naquela cultura, a fertilidade era sinal de favor divino e a esterilidade de desonra. O coração de Agar, ela aceitou a proposta por honra, mas não teve estrutura espiritual para lidar com a nova posição. O sentir-se honrada rapidamente se transformou em soberbo. A zombaria, ela passou a olhar com desprezo para Sarai. O tópico mostra que o pecado não gera apenas culpa diante de Deus, mas destrói a paz dentro de casa. O fruto do atalho, desprezo e dor. O texto é muito claro. O erro de Sarai trouxe para dentro do seu lar elementos que não existiam antes. Desprezo, zombaria, tristeza e dor. Houve uma quebra de harmonia.
Antes havia um problema, a esterilidade, mas havia união. Depois da tentativa de ajudar a Deus, o casal passou a enfrentar brigas, ciúmes e um ambiente hostil. O tópico 1.3 nos ensina que o fim não justifica os meios. Sarai queria um filho, fim legítimo, mas usou o meio errado, atalho, o meio da carne. Amém? Tópico 2. As consequências de agir por conta própria. Conflito familiar, tópico 2.1. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. Precipitação. A precipitação. Como explicado lá no tópico 1, o conflito nasceu de uma tentativa humana de ajudar a Deus. Sarai agiu por conta própria, ignorando o tempo e o método divino. Os atalhos humanos geralmente criam labirintos emocionais e espirituais difíceis de consertar. As manifestações do conflito. O texto bíblico destaca 2 comportamentos destrutivos que surgem quando saímos da vontade de Deus. A soberba de Agar. Ao engravidar, Agar se sentiu superior. A serva esqueceu sua posição e passou a desprezar aquela que lhe estendeu a mão. Ponto de reflexão. O sucesso repentino ou a posse de algo que o outro não tem pode revelar um coração orgulhoso. A competição. O ambiente familiar, que deveria ser de paz, tornou-se um campo de batalha. A solução de Sarai virou seu maior problema. Consequências imediatas. A desobediência traz um efeito dominó de sentimentos tóxicos. Trouxe ingratidão, mal-estar e confusão no clã. A ingratidão. Agar agiu com frieza contra sua senhora. Mal-estar. A presença de Agar tornou-se insuportável para Sarai. A confusão no clã. O conflito não ficou restrito às duas. Envolveu Abraão e afetou toda a dinâmica da liderança da família. Para nós concluirmos o tópico, a aplicação prática. Deus não precisa de jeitinhos. Quando tentamos apressar as promessas, criamos problemas que trarão conflitos futuros. O pecado gera divisão. Onde há falta de confiança em Deus, haverá competição entre as pessoas. A responsabilidade do erro. Sarai tentou culpar Abraão, mas o conflito foi fruto de uma decisão que ela mesma arquitetou. Chamar a atenção aqui para esse subtópico aqui que eu falei aqui agora. Pecado gera divisão. Onde há falta de confiança em Deus, haverá competição entre as pessoas. O maior desafio dessa nossa geração é ser verdadeiro, é ser honesto. Quase toda a nossa sociedade está corrompida. E isso está alterando valores na família. Os filhos estão mentindo para os pais estão mentindo para os filhos. E isso traz consequências desagradáveis, gerando até morte. Amém? Então vamos tomar cuidado. Ensina o seu filho a falar a verdade, ensina o seu filho a ser honesto e ensina o seu filho a ir para a igreja para aprender a palavra e a lei do Senhor. Porque senão você pode ter o quê? Problemas futuros. E aí não adianta reclamar. Muitas pessoas da igreja estão pagando um preço muito alto por causa dessa negligência aí.
Tem filhos sendo mortos na droga. Por quê? Porque o pai, quando ele ia para a igreja, em vez de corrigir, deixava ele dormir lá, ó, no banco da igreja, e não aprendia a palavra de Deus. A melhor época para aprender a palavra é quando é criança, é quando é adolescente, porque já vai acostumando, já tem mais memória e tem mais facilidade de guardar as coisas. Quando é jovem também. Então, ali ele vai guardar, né? Mesmo quando ele for velho, ele não vai esquecer, né, dos ensinamentos que o pai dele deu a respeito de Deus, né? Tópico 2.2, a fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abraão uma resposta imediata. Então o patriarca responde: e disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida, e pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. O colapso da liderança e do diálogo. O conflito atinge um ponto de ruptura onde ninguém assume a responsabilidade. Isso nos lembra muito Adão, Eva, Caim, né? Isso já vem lá desde o começo da humanidade, né? A reclamação de Sarai, ela transfere a culpa para Abrão, agindo com amargura. A omissão de Abraão, em vez de mediar com sabedoria, ele se omite. Tua serva está na tua mão. Ele abre mão de sua responsabilidade como líder do clã para evitar desconforto pessoal. A falta de liderança espiritual em momentos de crise acaba agravando os conflitos familiares. De serva a adversária. O texto mostra uma inversão de papéis perigosa. Agar, ao sentir-se mãe do herdeiro, rompe o vínculo de submissão e respeito. Sarai, sentindo-se ameaçada, deixa de ser senhora para se tornar opressora. A dureza da aflição e a fuga. O versículo diz que Sarai a afligiu. A palavra hebraica para afligir, aná, sugere um tratamento severo, humilhante. A reação de Agar, a fuga, ela prefere o risco de morrer no deserto à humilhação na tenda de Abrão. O cenário da desolação. Imagine a cena, né? Uma mulher grávida e inexperiente, um sol escaldante do deserto sem água. A solidão absoluta e a falta de recursos, água e comida, o sentimento de rejeição e injustiça. Os três erros do conflito. Sarai usou o poder para oprimir, falta de misericórdia. Abraão usou a permissividade para se esquivar, falta de postura, de posicionamento. E Agar usou a gravidez para humilhar, falta de humildade. Tópico 2.3. Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade.
Salmo 45,7. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe falou: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O eterno e justo não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retomar e humilhar-se perante a sua senhora. O Deus que vê e encontra, o encontro no deserto, mesmo quando estamos colhendo o fruto de decisões erradas, nossas decisões, Deus não nos abandona, né? A onipresença de Deus. O anjo do Senhor encontra Agar junto a uma fonte. Ela não estava perdida para Deus. Duas perguntas de reflexão: de onde vens e para onde vais? Ela queria fugir, mas o conselho do anjo foi: volta e humilha. Então, fica aqui, né, esse conselho. Volta para a sua igreja, se humilha diante do seu pastor ou da pessoa que te magoou, que Deus na hora certa te exaltará. Deus não perguntou porque não sabia, mas para confrontar a consciência de Agar. O mandamento da humilhação, o caminho de volta. O conselho de Deus parece duro, mas é pedagógico. Torna-te e humilha-te. A ordem de retornar. Fugir dos problemas nem sempre é a solução de Deus. Às vezes a cura está em enfrentar a situação que deixamos inacabada. O significado da humilhação. No contexto bíblico, humilhar-se aqui não é aceitar o pecado do outro, mas reconhecer a soberania de Deus e retomar a posição de serviço com um novo coração. Quando você se humilha, o seu coração abre, limpa, fica tranquilo. Amém? Lição central: para subir com Deus, muitas vezes precisaremos descer diante dos homens. Deus cuida do vulnerável. Agar era uma estrangeira, serva e grávida. Deus se revela como El Roi, o Deus que me vê. A condição da promessa. Para desfrutar do cuidado divino, Agar precisaria obedecer e voltar para a casa de Sarai. Tópico 3. O Deus que conduz a história. Tópico 3. Subtópico 1. O Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor e não só em favor de Sarai e Abraão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Para encerrar, o tópico traz a teologia da esperança.
Ele serve para mostrar que, embora Deus tenha um plano específico, a linhagem da promessa através de Isaac, ele não é indiferente ao sofrimento humano individual. O nome que é uma mensagem, Ismael. Diferente de muitos nomes da época, o nome de Ismael não foi escolhido pelos pais, mas designado pelo próprio Deus. O significado, Ismael significa Deus ouve. O privilégio, toda vez que Agar chamasse o filho, ela se lembraria de que no momento de maior desespero, o Criador não estava surdo. O nome do menino era o testemunho vivo de que a oração, ou mesmo o gemido silencioso de uma serva aflita, chega ao trono do Deus Todo-Poderoso. No deserto, Deus se faz presente. Agar achava que sua história terminaria no deserto, no anonimato e na morte. Mas Deus, ele vê além das tendas. Deus não estava apenas na tenda de Abraão. Ele estava também no deserto com Agar. O Deus de todos. O tópico destaca que Deus agiu em favor de Agar e não apenas de Sarai e Abraão. Isto mostra que o amor de Deus não é exclusivo de um grupo, mas alcança o necessitado onde quer que ele esteja. A honra ao filho do amigo. Ismael não era filho da promessa, porque o filho da promessa era Isaac, mas Deus não descartou a conexão com Abraão. Pelo fato de Ismael ser semente de Abraão, o amigo de Deus, o Senhor prometeu multiplicá-lo e honrá-lo. A justiça divina, Deus é justo. Ismael não tinha culpa no erro dos pais e por isso Deus providenciou um futuro para ele também. Tópico 3, subtópico 2. Tudo conforme a sua soberana vontade. Nos tempos de Abraão, era comum os homens serem pai, mesmo de idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando tinha 86 anos de idade. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. E em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão, e que envolvia a serva egípcia Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos, por intermédio da vida do patriarca Abraão, que Deus governa a história, pois Ele é soberano, e os eventos acontecem da maneira como Ele permite. Contudo, Ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaac, viria ao mundo. Abraão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Tudo, irmão, nessa vida é conforme a soberana vontade de Deus. O Isaac de Deus versus Ismael humano. Ismael não é herdeiro da promessa. O herdeiro era Isaac. Abraão foi pai aos 86 anos. Para ele, Ismael foi uma grande realização, mas era fruto de um esforço carnal e de um plano traçado por mãos humanas. Ismael era filho de Abraão, mas não era o herdeiro da aliança. Deus já tinha um tempo e um método definido para Isaac. O grande erro do casal foi tentar substituir a espera pela ação por conta própria. A lição que nós aprendemos: o tempo de Deus é inegociável. Tentar apressá-lo gera conflitos. Aguardá-lo gera
milagres. Deus é soberano. Ele governa os eventos e permite que colhemos o que plantamos, mas sua vontade final prevalece. Deus é justo. Ele cuida de Agar e Ismael, mostrando que a sua misericórdia alcança até os resultados dos nossos erros. A nossa parte, cabe a nós confiar e esperar. O momento certo de Deus é sempre melhor que o nosso momento imediato. O cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, tópico 3.3, esta fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós nos tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abraão, Sarai e Agar estavam enfrentando, e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz, obtendo da sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. O cuidado de Deus em todo tempo. O Deus do invisível e o Deus do esquecido. A fuga de Agar para o deserto simboliza aqueles momentos da vida em que nós sentimos invisíveis para a sociedade e até para os que estão próximos. A compaixão divina, enquanto o mundo via apenas uma escrava fugitiva, Deus viu uma mãe aflita. O olhar de Deus. O texto repórta que nenhum coração angustiado passa despercebido. Deus é o socorro dos que não têm a quem recorrer. Aplicação. Deus não cuida de nós apenas quando estamos dentro da igreja ou dentro da promessa. Ele nos socorre até no deserto da nossa solidão. Recursos espirituais para a jornada. O tópico nos ensina que diante das crises geradas por erros nossos ou de terceiro, temos 3 recursos fundamentais citados no Novo Testamento: oração e paz. Em vez de fugir e murmurar, devemos levar a ansiedade a Deus para receber a paz que excede todo o entendimento. Força interior, a força para suportar o deserto, para voltar-se e se humilhar, como Deus pediu a Agar. Não vem de nós. Essa força interior vem do Espírito Santo. Misericórdia e graça. Hebreus 4,16. Deus não nos trata conforme os nossos méritos, mas conforme sua bondade, nos acolhendo em nossa vulnerabilidade. A conclusão: o nascimento de Abraão, o nascimento de Ismael. Abraão tinha aproximadamente 86 anos quando ele nasceu. O desmame de Isaac. Ismael foi despedido quando Isaac foi desmamado. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Gênesis 21:5. O momento da despedida. Naquela cultura, o desmame de uma criança ocorria geralmente entre os 2 e 3 anos de idade. Portanto, Ismael viveu com Abraão por aproximadamente 16 a 17 anos antes de ser enviado embora com sua mãe, Agar. O conflito final. A expulsão ocorreu porque Ismael foi visto zombando de Isaac durante a festa de desmame. Isso mostra que a rivalidade iniciada lá atrás entre as mães, tópico 2.1, acabou se refletindo nos filhos
anos depois. A dor de Abraão. A Bíblia diz que a despedida pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Foram quase 2 décadas de convivência e amor paternal antes da separação definitiva. Talvez essa foi a maior consequência desse erro, né? A consequência do erro dos 3 ultrapassa as páginas de Gênesis e ecoa fortemente na geopolítica e na espiritualidade do mundo atual. Entender o erro dos 3 é entender a raiz de muitas tensões que vemos hoje nos jornais. A consequência mais visível é a divisão étnica e religiosa no Oriente Médio. Isaac é o patriarca do povo judeu, Israel. Ismael é considerado o patriarca dos povos árabes. A consequência, a decisão de Sarai e Abraão de fabricar um herdeiro criou uma rivalidade que atravessou milênios. A disputa por herança, terra e legitimidade espiritual entre os descendentes de Isaac e Ismael é, em grande parte, a base dos conflitos territoriais e religiosos que o mundo enfrenta hoje. O conflito de cosmovisões religiosas, o erro gerou uma ramificação teológica profunda. Com o surgimento do Islã no século VII, aproximadamente, a figura de Ismael ganhou uma nova interpretação, onde para os muçulmanos ele, e não Isaac, seria o filho do sacrifício e o herdeiro principal. Essa divergência sobre quem é o filho da promessa alimenta as tensões entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as 3 grandes religiões monoteístas que reivindicam Abraão como pai. Que a nossa jornada tenhamos o cuidado de consultar ao Senhor em tudo, para que tropecemos menos e alcancemos suas promessas com fidelidade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, lição número 4. Te aguardo domingo, 9 horas da manhã, Rua Valdir de Almeida, 404, bairro Rosa Amélia, Cosmópolis. Amém? E amém?